Olá, bom dia, gente. A gente vai estar continuando hoje os estudos do capitalismo e socialismo, né? E o objetivo, claro, aqui não é eleger qual é o viável, qual é o correto. O objetivo aqui é entender características de um e de outro e que vocês façam uma boa prova. Não estou falando da prova na escola, uma boa prova externa, quando vocês tiverem que usar esses conhecimentos, por exemplo, a passar no Enem. Mas vamos lá. Aqui a gente vê uma linha do tempo do capitalismo, certo? Então a gente vê que no século XV ao XVIII, está faltando um 5 ali, né? Aqui, mas do século XV ao XVIII, quem vigorou, né, foi o capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Do século XVIII ao XIX, quem vigorou foi o capitalismo industrial, aí com o advento da Revolução Industrial. E a partir do século XVIII, na verdade, a partir do século XIX, a gente teve aí o capitalismo financeiro, aí com as grandes corporações, né, com as grandes multinacionais. E aqui a gente tem o socialismo, que no socialismo impera propriedade pública, economia centralizada, ou seja, estatal, o Estado controlando, e a ausência de classes sociais. Enquanto no capitalismo, né, numa visão sociológica, a gente tem o predomínio, aqui o contrário, né, do socialismo. A gente tem o predomínio da propriedade privada, dos meios de produção, economia de mercado regida pelas leis de oferta e procura, sociedade dividida em classes, ou seja, nós temos a burguesia que possui os meios de produção e o proletariado que vende sua força de trabalho. O objetivo da produção capitalista é fundamentalmente o lucro. Tá certo? Fundamentalmente o lucro. Então, vamos entender melhor esse capitalismo. O capitalismo, primeira coisa, ele é complexo. Complexo não no sentido de difícil, né? Complexo quer dizer que ele é formado de várias partes, tá certo? Isso é uma coisa complexa. Coisa complexa é uma coisa formada de várias partes. Então, o capitalismo iniciou simplesmente como um sistema econômico, apenas, né? Mas atualmente ele tomou uma magnitude tão grande que atualmente é um sistema sociocultural. Ele tomou conta do Ocidente e agora do mundo inteiro, tá certo? Então, no capitalismo, os meios de produção, mercadorias são privadas, propriedades que visam, como está mostrando aqui na setinha, a gente já falou, que visam o lucro. Então, vamos entender melhor como aconteceu essa evolução, não é isso? Lá no início, como a gente viu naquela linha do tempo, o que vigorava é o mercantilismo, certo? Onde o que imperava aí era a troca, certo? Troca de produções, troca de produtos, tá certo? Depois veio, né, em vez dessa troca de produtos, veio a moeda. O capitalismo começou a introduzir aí a moeda. E aí, com a introdução da moeda, então as pessoas pararam, passaram a não produzir, certo? E elas mesmas comercializarem a sua produção. O trabalhador começou a vender, o trabalhador vende sua força de trabalho. Então, o que acontece aí? Começou a existir linhas de produções, não é isso? Então, uma pessoa, ela não fabricava determinado objeto, e ela mesma comercializava, ela mesma colocava ali o valor naquele objeto. Por quê? Porque ela começou a fazer partes, né? Ela começou só a vender a força de trabalho. E no final, na verdade, ela nem conhecer esse produto final.
certo? No final, o produto ele é feito por vários trabalhadores que fazem, por exemplo, levando em consideração a linha de montagem de um carro, de um computador. Então, as pessoas fazem coisas pontuais. No final, que o produto vai ser feito e vai ser vendido, vai ter um valor, certo? Com o objetivo de ter o lucro, né? O lucro financeiro. Então, as pessoas passaram, então, a vender a sua força de trabalho. Então, quando veio aí a primeira Revolução Industrial, Marx, ele começou a identificar, então, certo? O patrão e o empregado. E aí ele começou a estudar e a falar dessa relação da seguinte forma: o patrão, ele viu que na evolução daquele sistema, né, que estava ali no seu início, ele viu que o patrão, certo, seria cada vez mais o opressor, certo, e o empregado o oprimido. Por quê? Vamos entender isso. O empregado seria muito difícil ele ter uma justa paga pelo seu trabalho. Por quê? Muito difícil ele obter essa justa paga pelo seu trabalho. Porque o patrão, por sua vez, ele teria, pelo sistema, né, teria que economizar com o empregado e vender seus produtos mais caros do que eles valem realmente. Para quê? Para obter o lucro, que é o objetivo principal, certo? Que é o objetivo do capitalismo, né? Então, com essa relação que Marx começou a falar, começou a estudar da questão do opressor e do oprimido, certo? A questão de cada vez mais um sistema opressor vigorando aí no capitalismo. E aí, com a evolução disso tudo que estava iniciando lá na primeira Revolução Industrial, o que é que a gente tem? A gente tem agora vigorando grandes latifúndios. O que são grandes latifúndios? São grandes extensões de terra. Então, se você olhar para o Brasil, existem grandes extensões de terra que, na verdade, eles não plantam o que a população come, o que a população precisa para sobreviver. Essas grandes extensões de terra, esses grandes latifúndios, eles plantam um monocultivo. Quem é esse monocultivo? É a soja, é o milho, certo? É o algodão. Mas esse monocultivo, esses produtos são para alimentar a população? Não. Eles são produzidos para a venda, para se obter lucro. E aí a gente tem um problema muito grande também. São grandes extensões de terra na mão de poucos, certo? Que produzem para obter lucro. Então, enquanto poucos têm grande extensão de terra que produzem para obter lucro, muitos não têm onde morar e não têm o que comer. Então, é um contrassenso muito grande, né? Mas vamos nos deter na linha do nosso raciocínio. Então, a gente tem os grandes latifúndios e as grandes empresas, que também o objetivo é a obtenção de lucro. Com isso, pessoal, a gente tem uma injustiça social, uma pobreza, uma exclusão social, certo? Uma exclusão social. Por quê? Como é que eu vou exemplificar isso aqui? A gente vê, imagine, vocês acham que uma pessoa com um salário mínimo, ela tem condições de obter o que diz a Constituição que ela tem direito, que é moradia, lazer, saúde, junto aí com a palavra segurança, saúde, transporte e segurança? Ela não tem como obter essas coisas de qualidade apenas com salário mínimo, né? Não existe condição. Mas vamos lá. Dados mostram que 6 bilhões de pessoas no nosso planeta vivem com 15% das riquezas de tudo que é produzido. Desses 15%, ou seja, de 15%,
certo? Desses 6 bilhões que vive com esses 15%, apenas 500 milhões tem 86% desses 15%, entende? Ou seja, 14% das pessoas vivem aí abaixo da linha de pobreza, vivem em condições muito pobres, tá certo? E 6 milhões de pessoas vivem apenas com 15% do que se produz no mundo. Isso por quê? Porque o capitalismo, ele concentra muito as riquezas. Então, o que é que a gente está vendo aí? Que 85%, né, da riqueza global está na mão de pouquíssimas pessoas, certo? Está na mão de poucas famílias. Aí vocês... professora, e o socialismo? Socialismo, a gente vai se deter a estudar características dele na próxima aula, tá certo? Agora, hoje nós vamos se deter em cima do capitalismo, socialismo na próxima aula. Então, o que eu estou querendo fazer com que vocês reflitam é o seguinte, é a questão de desnaturalizar o que na verdade não é natural. Vocês acham que, por exemplo, eu não estou falando a verdade aqui, eu estou querendo que vocês reflitam sobre isso. Mas vocês acham, por exemplo, que a exploração de um ser humano por outro, classe de pobres, classe de miseráveis, poucos muito ricos, políticos corruptos, violência, falta de oportunidade, vocês acham que essas coisas são naturais no mundo? Na verdade, essas coisas, elas são criadas pelo sistema, entende? Então, é necessário que a gente entenda, certo? E comece a indagar, a perguntar esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Estudar para quê? Né? Para que estudar? Para que estudar tudo isso? Para que entender tudo isso? E aí a gente vai usar aqui uma frase de Eduardo Galeano, que foi um uruguaio, tá certo? No caso, ele era anti-americano, anticapitalista, tá certo? E ele dizia o seguinte: a primeira condição para modificar a realidade é conhecê-la. Mas, como eu falei para vocês, eu não estou aqui pregando a demonização do capitalismo. Então, na próxima aula, a gente vai ter 2 temas, que vai ser o capitalismo plausível. O que quer dizer plausível? É um capitalismo razoável, um capitalismo aceitável, tá certo? E iremos falar do socialismo, tá certo? Aqui estão as referências da nossa aula, e eu vou pedir para vocês assistirem, certo? Quem puder, quem não tiver dados e não puder assistir, não vai fazer diferença, tá, gente? Eu só estou dando a opção de quem conseguir, por favor, assista o filme Fome de Poder, que é contando a história do McDonald's, tá certo? Então, a história do McDonald's é uma história extremamente capitalista. Então, eu quero que vocês assistam, reflitam e respondam lá uma pergunta. Professora, eu não vou poder assistir o filme. Dá uma pesquisada e vê uma síntese, um resumo sobre esse filme, e vai dar com certeza para vocês responderem a pergunta, tá bom? Tenham um bom dia e boa semana aí para vocês. A semana tá iniciando, né? Um abração.